A história de Caim e Abel é amplamente conhecida, mas poucos realmente entendem as profundas implicações do que aconteceu após Caim cometer o assassinato de seu irmão. O que significava a marca misteriosa que Deus colocou sobre ele, o que causou o medo de Caim de ser morto por outras pessoas. E o mais intrigante, de onde surgiu a mulher com quem Caim se casou? Já parou para pensar se havia outras linhagens humanas além de Adão e Eva? Se essas perguntas despertaram sua curiosidade, não perca tempo e continue assistindo, pois vamos responder a todas elas agora. E se você está gostando do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo estudos fascinantes e reveladores sobre as Escrituras. Vamos começar. Após cometer o primeiro assassinato da humanidade, Caim tentou esconder seu crime. No entanto, não havia como enganar o Criador, que vê tudo. Deus o confrontou diretamente com uma pergunta que ressoaria para sempre: e onde está Abel, teu irmão? Gênesis 4 e 9. Essa questão não foi feita por ignorância divina, mas como meio de expor a consciência de Caim e lhe dar a chance de confessar e se arrepender. Mas, ao invés de se mostrar arrependido, Caim respondeu com arrogância, como se não se importasse com o que tivesse feito: e não sei, acaso sou o guardião de meu irmão? Essa resposta revela não só a dureza de seu coração, mas também o seu desprezo pela autoridade divina. Caim não se desculpou, não expressou pesar nem buscou perdão. Sua atitude fria e desdenhosa evidencia o quanto o pecado já havia corrompido sua alma. Agora, imagine a cena. O sangue de Abel foi derramado sobre a terra, e essa terra começou a clamar por justiça. Algo muito poderoso está em jogo aqui. Deus não permitiria que a maldade fosse ignorada. No livro de Hebreus, essa ideia se expande, contrastando o sangue de Abel, que clama por vingança, com o sangue de Cristo, que clama por redenção. Hebreus 12 e 24. A comparação entre os dois clama para que reflitamos sobre as consequências do pecado e o poder do perdão divino. Em seguida, Deus pronuncia a sentença de Caim. Ele seria amaldiçoado. Mas, ao contrário de Adão e Eva, que ainda podiam cultivar a terra após serem expulsos do Éden, Caim perderia a capacidade de fazer a terra produzir para ele quando lavrar a terra. Não te dará mais a sua força. Gênesis 4 e 12. Além disso, Caim seria condenado a viver como fugitivo, sem um lar, sem um lugar seguro. Esse castigo não era apenas físico, mas profundamente emocional e espiritual. No contexto bíblico, ter um lar e uma terra própria era uma questão de identidade e segurança. Caim foi afastado não apenas da presença de Deus, mas também da estrutura que conhecia desde seu nascimento. Mas o que acontece a seguir é ainda mais curioso. Ao ouvir a sentença, Caim não demonstra arrependimento, mas sim um medo imenso. Ele exclama: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante, e será que todo aquele que me encontrar me matará? Gênesis 4 e 14. Se até aquele momento a Bíblia falava apenas de Adão, Eva, Caim e Abel, de quem ele estava com tanto medo, quem seriam essas pessoas que poderiam matá-lo? Onde estavam elas? Essa pergunta nos leva a um dos maiores mistérios dessa narrativa. Quem eram essas pessoas que Caim temia? Se apenas Adão e Eva e seus filhos estavam vivos, como poderia ele temer ser morto por outros? Esses questionamentos levam muitos a refletir sobre a existência de outras famílias humanas além de Adão e Eva. A resposta pode estar no fato de que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas ao longo de sua vida. Gênesis 5 e 4. Como os primeiros homens viviam por muitos séculos, é muito provável que a população já estivesse crescendo consideravelmente quando Caim matou Abel. Com o passar do tempo, o número de descendentes aumentou, e é possível que Caim temesse que algum parente de Abel fosse atrás de vingança. Agora, você deve estar se perguntando: e o que é essa tal marca de Caim? A Bíblia não nos dá detalhes claros sobre o que exatamente essa marca era, mas sabemos que era um sinal de misericórdia. Deus colocou a marca sobre Caim para protegê-lo de qualquer vingança, declarando que quem matasse Caim sofreria uma vingança 7 vezes maior. Gênesis 4 e 15. A marca de Caim não era um castigo, mas uma providência divina, um sinal de graça que mostrava que Deus, apesar de tudo, ainda era paciente. Esse sinal também era uma lembrança pública de sua culpa, o que o impedia de escapar de sua identidade como o primeiro assassino da humanidade. Mas o que aconteceu depois? Caim,
Forçado a viver exilado, foi para a terra de Nod, a leste do Éden, Gênesis 4:16. Mas o que era exatamente a terra de Nod? Estava ela habitada? Como Caim pôde sobreviver e mais tarde construir uma cidade? A palavra Nod significa errante ou vagante, o que reflete a condição de Caim, um homem condenado a viver sem um lar fixo, sem segurança, sempre se deslocando de um lugar para outro. Essas perguntas nos convidam a olhar mais profundamente para os mistérios da Bíblia e explorar os enigmas que nos desafiam a pensar além do óbvio. Vamos juntos nessa jornada de descoberta? Se você ficou com mais perguntas ou com curiosidade para aprender mais sobre os mistérios das Escrituras, fique ligado para mais vídeos. Mas o que exatamente era essa terra? Ela já existia antes de Caim? Havia pessoas morando ali? O texto bíblico não nos oferece muitos detalhes sobre a geografia ou os habitantes de Nod, e por isso surgiram diversas interpretações ao longo dos séculos. Alguns acreditam que essa era uma terra desolada e inóspita, um local simbólico escolhido para o castigo de Caim. Outros, no entanto, defendem que já havia povos vivendo ali, o que sugere que a humanidade estava se multiplicando mais rapidamente do que Gênesis nos descreve. Essas diferentes interpretações tornam a história ainda mais misteriosa, não é mesmo? Mas a pergunta inevitável surge: de onde veio a esposa de Caim? Para compreendermos isso, é importante lembrar que Gênesis não nos dá todos os detalhes sobre a história da humanidade. O foco das Escrituras está na linha da redenção e nas figuras mais significativas para esse plano. Sabemos que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, Gênesis 5:4, e considerando que os primeiros patriarcas viveram por centenas de anos, é totalmente plausível que, quando Caim cometeu homicídio, já houvesse uma população considerável. Isso abre a possibilidade de Caim ter se casado com uma de suas irmãs ou sobrinhas. No início da humanidade, uniões entre parentes próximos eram inevitáveis. Diferente do que acontece hoje, não havia os riscos genéticos que conhecemos. Só mais tarde, nos tempos de Moisés, Deus proibiu tais casamentos, Levítico 18 e 6:7. Portanto, o casamento de Caim com uma parente não seria estranho dentro desse contexto. Agora, um aspecto que realmente chama atenção. Mesmo sendo exilado e condenado a viver como um errante, Caim conseguiu estabelecer uma certa estabilidade. Ele teve um filho chamado Enoque. Surpreendentemente, construiu uma cidade que deu o nome de seu filho, Gênesis 4:17. Mas aqui fica a grande pergunta: como, após receber a sentença de ser um fugitivo, Caim poderia construir uma cidade? Esse ato pode ser visto como um reflexo da sua rebeldia, uma tentativa de desafiar o juízo de Deus. Ao invés de se submeter ao destino imposto, Caim tentou estabelecer um lugar seguro para si e para sua descendência. Sua cidade, porém, não foi edificada em honra a Deus, mas em homenagem a seu filho, Enoque. Isso é profundamente simbólico. Ao tentar criar raízes, Caim estava simbolicamente buscando estabilidade fora da presença de Deus, o que, como sabemos, sempre acaba em fracasso. A fundação de uma cidade por Caim marca o início da organização social da humanidade. Até então, os descendentes de Adão e Eva viviam de maneira mais dispersa, mas com a cidade de Caim surge uma nova estrutura social. Mesmo afastados de Deus, ele e sua descendência desempenharam um papel importante no desenvolvimento da cultura humana. Mas, claro, isso teve consequências espirituais devastadoras para os descendentes de Caim. Essa genealogia de Caim leva até Lameque, um personagem extremamente controverso. Ele foi o primeiro homem a ter duas esposas, Ada e Zilá, Gênesis 4:19, quebrando o padrão de monogamia estabelecido por Deus no Éden. Mas o mais chocante é que Lameque, além de cometer um assassinato, se orgulhou do crime. Ele vangloriou-se de sua violência, dizendo: "Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me pisou. 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7, Gênesis 4:23-24. Essa declaração de Lameque revela um aumento dramático da corrupção moral entre os descendentes de Caim. Apesar de toda a decadência moral, os filhos de Lameque foram pioneiros em várias áreas do conhecimento. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, o que pode ser considerado o início da pecuária, Gênesis 4:20. Jubal, por sua vez, foi o inventor da música, sendo descrito como o pai dos que tocam harpa e flauta, Gênesis 4:21.
E Tubal-Caim foi primeiro a trabalhar com metais, criando ferramentas e armas de bronze e ferro. Gênesis 4 e 22. Esses avanços mostram que, apesar de espiritualmente corrompidos, os descendentes de Caim desempenharam um papel essencial no desenvolvimento da civilização. Isso é, no mínimo, irônico. Mesmo afastados de Deus, eles ainda carregavam a imagem do Criador, usando sua criatividade para moldar a terra. Mas sem a direção divina, essas inovações acabaram sendo usadas tanto para o bem quanto para o mal. A cidade de Caim e seus descendentes representam o início de uma sociedade construída fora da presença de Deus. Seus avanços foram notáveis, mas sua cultura se tornou marcada pela violência, arrogância e afastamento do Senhor. Esse padrão de progresso material sem direção espiritual se repetiria ao longo da história da humanidade, culminando no dilúvio, nos dias de Noé. O exemplo de Caim nos alerta sobre o que acontece quando a humanidade tenta construir sua segurança e glória sem reconhecer sua dependência de Deus. Mas, será que todos os filhos de Adão seguiram esse caminho? O que aconteceu com os descendentes fiéis, que permaneceram obedientes ao Senhor? A resposta está em Sete, outro filho de Adão e Eva, cuja linhagem daria origem aos justos. Após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram Sete, Gênesis 4 e 25, cujo nome significa concedido ou compensação, indicando que ele foi dado por Deus como uma continuidade da linhagem justa interrompida pelo assassinato de Abel. Sete se tornou o ancestral daqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. E seu filho Enos inaugurou um período significativo na história espiritual da humanidade. Em Gênesis 4 e 6, está escrito: a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso marcou o início de um movimento espiritual em meio à corrupção de Caim, onde as pessoas começaram a buscar a Deus publicamente de forma organizada. Essa divisão entre as linhagens de Caim e Sete é um tema central da história bíblica. Caim e seus descendentes representam a humanidade caída, que constrói cidades e culturas sem Deus, enquanto Sete e seus descendentes representam aqueles que buscam a Deus e se submetem à sua vontade. Essa oposição se reflete ao longo de toda a Bíblia, desde a separação entre ímpios e justos, até a escolha de Abraão e a distinção entre Israel e os povos pagãos. Entre os descendentes de Sete, um nome se destaca: Enoque, que andou com Deus e foi levado por ele, sem passar pela morte. Gênesis 5 e 24. Esse exemplo de Enoque revela o nível profundo de comunhão com Deus, a ponto de ser arrebatado diretamente para sua presença, sem conhecer a morte física. Esse evento contrasta profundamente com a linhagem de Caim, marcada pela violência e pelo afastamento de Deus. Mas, à medida que a história avança, surge outro descendente significativo da linhagem de Sete, Noé. Ele se tornaria o escolhido por Deus para trazer juízo sobre a terra. A corrupção da humanidade havia alcançado níveis tão alarmantes que Deus decidiu purificá-la por meio do dilúvio, preservando apenas Noé e sua família. Gênesis 6 e 5:8. Esse momento poderoso simboliza o destino final de qualquer civilização que rejeita a Deus, sua autodestruição. A história das duas linhagens é fascinante e nos ensina algo muito importante. Não existe neutralidade em nossa relação com Deus. Ou escolhemos o caminho de Caim, tentando construir nossa própria segurança e significado à parte do Criador, ou seguimos o caminho de Sete, buscando ao Senhor e vivendo conforme os seus propósitos. A cidade de Caim, embora um marco de progresso humano, tinha como base a rebeldia contra Deus. Já a linhagem de Sete não construiu monumentos grandiosos, mas preservou algo infinitamente mais valioso: a fé verdadeira. No fim das contas, o que define o destino da humanidade não são suas conquistas materiais, mas a relação com Deus. A descendência de Caim desapareceu nas águas do dilúvio, enquanto a linhagem de Sete, por meio de Noé, encontrou redenção. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O que estamos construindo em nossas vidas? Estamos trilhando o caminho da autossuficiência e do orgulho, ou estamos no caminho da fé, da humildade e da submissão ao Senhor? Mas há algo ainda mais intrigante. Qual foi o destino final de Caim? A Bíblia fala sobre sua maldição, seu exílio e sua descendência. Mas o que aconteceu com ele depois? Será que ele encontrou redenção ou permaneceu perdido até o fim de seus dias? Após seu exílio e a fundação de sua cidade, a Bíblia não menciona mais diretamente Caim, o que deixa sua história ainda mais envolvente e misteriosa.
Sabemos que ele gerou descendentes, que sua linhagem prosperou em desenvolvimento cultural e tecnológico, mas também se tornou marcada pela corrupção e violência. Mas e quanto a Caim? Como ele morreu? A ausência de detalhes sobre sua morte gerou muitas interpretações e tradições ao longo da história. Algumas fontes antigas sugerem que ele viveu uma vida longa, vagando sozinho até o fim, com a marca de Deus visível até seu último suspiro. Já outros relatos apócrifos indicam que Caim teria morrido de maneira trágica, pagando o preço pelo sangue de Abel. Uma tradição bastante antiga menciona que Lameque, descendente de Caim, matou Caim acidentalmente, e essa história é extremamente interessante. Lameque, o tataraneto de Caim, é um personagem marcante e muito controverso. Ele ficou conhecido por 2 motivos principais. Primeiro, foi o primeiro homem a ter 2 esposas, Ada e Zilá, Gênesis 4:19, o que já demonstra uma distorção do plano original de Deus para o casamento. E segundo, ele protagonizou um episódio sombrio que, segundo tradições antigas, culminou na morte de Caim. De acordo com essa tradição, Lameque, já idoso com a visão comprometida, saiu para caçar com a ajuda de seu filho. Quando o filho viu algo se movendo entre as árvores e acreditou ser um animal selvagem, ele orientou o pai a disparar sua flecha. O alvo, no entanto, não era um animal, mas sim Caim, que vivia em isolamento. Quando se aproximaram do corpo, perceberam o erro. Lameque, acidentalmente, havia matado seu próprio ancestral. A história se complica ainda mais quando Lameque, tomado pelo medo, mata seu próprio filho para impedir que ele espalhasse a notícia. Isso explicaria a enigmática declaração de Lameque em Gênesis 4, 23 e 24. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me pisou. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque será 70 vezes 7. Essa declaração de Lameque é interpretada como um cântico de arrogância, mostrando que a corrupção moral na linhagem de Caim se intensificou. O próprio Lameque parece zombar da proteção divina dada a Caim, sugerindo que ele seria ainda mais impune. Embora essa história não esteja na Bíblia, ela era amplamente conhecida entre os antigos intérpretes judeus e reforça um tema recorrente: o pecado gera mais pecado. A violência de Caim se espalhou por sua descendência, tornando-se ainda mais brutal com o tempo. Lameque representa o auge da corrupção da linhagem de Caim. Se Caim, pelo menos, temia a punição de Deus, Lameque se orgulha de sua brutalidade. A ausência de Deus em sua vida levou a um comportamento cada vez mais perverso e sem arrependimento. Independentemente de como Caim tenha morrido, uma coisa é certa: seu nome ficou marcado na história como símbolo de rebeldia contra Deus e de afastamento da sua presença. Ao longo de toda a Bíblia, ele é lembrado como o primeiro assassino, o homem que escolheu a inveja em vez da obediência, o orgulho em vez do arrependimento. No Novo Testamento, o apóstolo João menciona Caim como exemplo de alguém cujo coração estava dominado pelo mal. Não sejamos como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 João 13:12. A história de Caim é um aviso poderoso para todos nós. O pecado, quando não tratado, leva à destruição. Caim não apenas matou seu irmão, mas destruiu sua própria relação com Deus e abriu um caminho de decadência para seus descendentes. Sua tentativa de construir uma cidade e buscar estabilidade por conta própria mostra o desejo humano de buscar segurança sem Deus, um esforço condenado ao fracasso. No entanto, também aprendemos com essa história sobre a paciência e misericórdia de Deus. Embora Caim tenha sido punido, Deus não o deixou morrer imediatamente, dando-lhe tempo para se arrepender. Caim não aproveitou essa oportunidade. Em vez disso, se distanciou cada vez mais, vagando em um mundo que não podia oferecer a paz que ele rejeitou. E isso nos leva a uma pergunta importante: quantas vezes repetimos os erros de Caim, buscando soluções humanas para nossos problemas em vez de nos voltarmos para Deus? Sua história serve como um alerta para todos nós. O pecado tem consequências, mas a graça de Deus está sempre disponível para aqueles que escolhem se voltar para Ele. No fim, Caim desapareceu da narrativa bíblica sem redenção. Sua linhagem se perdeu no tempo, não sobreviveu ao dilúvio, enquanto a linhagem de Sete permaneceu fiel a Deus e culminou em Noé, que encontrou graça diante do Senhor e salvou a humanidade. Agora, eu te pergunto, você já refletiu sobre sua própria vida e as escolhas que tem feito?
Você tem se afastado de Deus ou buscado a sua presença? Não cometa o erro de Caim. Se há algo em sua vida que precisa ser transformado, este é o momento de agir. Se esse conteúdo trouxe novas perspectivas para você, compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se você quer aprender mais sobre os mistérios da Bíblia, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar descobrindo os segredos das Escrituras.